Boa noite, graça e paz. Muito bom podermos mais uma vez estarmos juntos. O Senhor, com a sua infinita misericórdia, nos concede a graça de poder, neste momento, estar adorando o seu nome, estar juntos no nosso culto de oração. E sempre para mim é uma grande alegria, sempre para mim é um motivo de gratidão a Deus, poder ser usada por Ele. Estava orando agora e estava dizendo que como eu louvo a Deus por Ele ter me separado e me permitido, me dado a graça de eu poder levar a sua palavra, de eu poder pregar o seu evangelho e adorá-lo, adorá-lo. E eu pedi a Ele ontem, na nossa oração, na leitura do versículo para orarmos às 21 horas, o pastor Orlando falou para nós estarmos orando pela salvação de outras vidas, para que outras vidas sejam alcançadas. E é isso que eu pedi a Deus agora, nesse momento. Eu pedi a Deus que Ele nos permitisse, através deste momento, através do nosso culto, através desse meio de comunicação, nos permitisse sermos usados por Ele para alcançar outras vidas. Então, você que está aí já me ouvindo, a Margarida já está aí falando graça e paz, vocês que estão comigo, que vão começar a me acompanhar, já passa aí o WhatsApp aí, trabalha aí com as pessoas aí, avisando para os amigos, para a família, para que entrem no Face da comunidade Caminho da Paz, para estar junto. É uma oportunidade de evangelização, é uma oportunidade da palavra de Deus alcançar vidas aonde nós nem sonhamos, aqui no Brasil, em outros países. Então, é uma oportunidade. Eu louvo a Deus, que Deus tem nos permitido continuarmos. Não paramos de pregar o Evangelho, nenhum momento paramos de pregar o Evangelho, nenhum momento paramos de anunciar a palavra de Deus, independente de todas as situações que temos vivido, temos pregado o Evangelho nos cultos de oração e aos domingos. Isso é um motivo de gratidão. Vemos como Deus é maravilhoso. Então, muito bom estar com vocês, sempre uma alegria poder estar com vocês, sempre é um motivo de gratidão mesmo, saber que muitos podem estar comigo nesse momento orando a Deus, amém? Então eu quero orar com vocês, tenho uma palavra para deixar para o teu coração, uma palavra que foi muito gostosa ao meu coração, eu quero repartir com vocês, e eu quero orar com vocês, depois nós vamos estar orando, e quero nessa primeira oração pedir a Deus que Ele faça aquilo que o pastor Orlando ontem nos levou a orar, que Ele permita que esse instrumento, esse momento em que nós estamos pregando a palavra, pessoas que não o conhecem, pessoas que ainda não se decidiram, então tenham a oportunidade, por causa da sua vida, por causa de você estar servindo ao Senhor, neste momento, falando para outras pessoas, olha, tem uma mulher lá chamada Maria, ela é uma pastora, ela está tendo um culto agora de oração, ela está trazendo uma palavra, uma palavra simples, mas é a palavra de Deus. Então, uma oportunidade de você falar para um amigo teu, tem uma pessoa lá que está trazendo uma palavra agora, vai estar orando, liga lá no seu Facebook, põe lá na comunidade Caminho da Paz e você vai ver, vai conhecer a pastora Maria, que Deus tem chamado para fazer isso, pregar a palavra de Deus. Então vamos orar, Pai, em nome de Jesus, Deus. Em nome de Jesus, nós oramos agora para dar início a esse culto de oração. Oramos, ó Deus, para que se cumpra a palavra que o pastor Orlando disse ontem, que nós devemos estar orando para que vidas se acheguem a Ti, vidas sejam salvas, ó Deus. Papai, temos vivido momentos difíceis, temos vivido tempos difíceis, Senhor, em que muitas vezes as pessoas estão sem orientação, sem caminho a seguir, Pai. E nós temos o caminho, nós temos a orientação, que é a Tua palavra, Senhor.
é a tua palavra, Senhor, é a Bíblia, é a tua palavra, Senhor, é o teu testamento que o Senhor deixou a nós para nos mostrar que o Senhor está conosco em todo o tempo, em todos os momentos, que o Senhor é aquele que não nos abandona, não nos deixa. Tua palavra diz que o Senhor cuida dos seus filhos, Pai. Está escrito, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansa. Está escrito, Senhor, que Tu és o nosso pastor e nada vai nos faltar, e que mesmo que andássemos por um vale escuro, semelhante à morte, não deveríamos temer mal nenhum, porque o Senhor está conosco, Pai. Está escrito, Senhor, está escrito em Colossenses 3:3. Pai, está escrito que nós já morremos lá com Cristo na cruz do Calvário e estamos escondidos com Cristo em Deus. Então, essa é a nossa certeza de um Deus que prometeu que está conosco todos os dias da nossa vida. João 28, 19, 20 fala isso para nós. Eis que estou com vocês todos os dias da vida de vocês. Eu não vou deixar vocês sozinhos. Então, que as pessoas que ainda não te conhecem, que ainda não provaram do teu amor, Pai, possam entender que o Senhor é um Deus presente, é um Deus vivo, que Cristo, sim, morreu um dia pregado numa cruz, mas ressuscitou ao terceiro dia e está vivo e habita em nós através do seu Espírito Santo. O Senhor está vivo dentro de cada um de nós, dentro de todo aquele que o confessa como Senhor, como Deus Todo-Poderoso, todos aqueles que confessam que Jesus Cristo é o Filho de Deus, tem esse Deus vivo dentro de si mesmo. Então, Pai, usa esse tempo, Pai, para alcançar vidas e fala conosco. Traz o bálsamo, Senhor, dentro dos lares, sobre as vidas, Pai. Talvez alguém esteja aí passando por um momento difícil, Pai, situações difíceis que a humanidade tem vivido nos tempos de hoje, Pai. Que o teu bálsamo venha sobre as vidas, Senhor, trazendo refrigério, trazendo consolo, Pai, trazendo portas abertas, Senhor, sarando as enfermidades, Senhor, curando todo o mal, nos libertando, Pai, de toda a obra do inferno. Desfazemos, ó Pai, todas as ciladas do inimigo, Pai, todas as armadilhas, todo o laço do passarinheiro, seja desfeito agora, Senhor, por causa da tua palavra, Deus, em nome de Jesus, Pai, em nome de Jesus, que sejamos livres por causa da tua palavra, porque a tua palavra é que liberta. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Está escrito, Pai, e a tua palavra é a verdade. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Muito bom estar com vocês, poder repartir com vocês um pouco da palavra de Deus, né? O tempo é curto, todos que me conhecem sabem que a Maria não é de falar pouco, né? A Maria gosta de falar, mas é tão bom falar do amor de Deus, é tão bom falar da palavra de Deus, é tão bom estar junto, né? Tão gratificante, mas vamos procurar ficar dentro do horário. 9h nós temos a nossa oração, então nós vamos procurar ficar dentro desse horário aí, tá bom? À medida que vocês vão participando, se vocês puderem se comunicar com a gente, para a gente poder ter noção de quantos estão nos ouvindo, de quantos estão assistindo a este programa. Isso é muito importante, né? Como nós temos pedido para que vocês entrem lá no YouTube e assinem o canal da Comunidade Caminho da Paz, vai nos ajudar muito, 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 tá? Hoje nós não estamos transmitindo pelo YouTube, só pelo Face, tá? De domingo, sim, é transmitido pelo Face da comunidade e pelo YouTube, tá bom? Queridos, eu quero falar com vocês hoje, e o título da palavra é Testados e Aprovados. E está lá no livro de Daniel, no capítulo 3, eu vou estar falando com vocês sobre um acontecimento, né, que houve com esses jovens, porque são jovens, né? Daniel, depois, quando ele foi
prisioneiro, quando ele foi cativo, ele tinha 16 anos, ele e seus amigos. E eu vou falar mais dos amigos de Daniel. Quero ver com vocês aqui uma atitude muito importante que me ensina bastante, eu creio que vai nos ensinar bastante, como cristãos, como filhos de Deus que somos. Então, Daniel, capítulo 3, versículo 20, a palavra de Deus nos diz assim: ordenou aos homens mais poderosos que estavam no seu exército que atassem a Sadraque, Mesaque e Abednego. Então, é isso aí. Só vou ler o versículo 20, porque nós vamos falar sobre a fornalha de fogo. Sobre o que aconteceu com esses 3 rapazes, né? O que aconteceu? Todos nós sabemos que foram os 70 anos de cativeiro que o povo de Israel teve que enfrentar, né? E lá, logo no começo, no primeiro capítulo aqui do livro de Daniel, fala que Nabucodonosor, que era o rei da Babilônia, né? Ele dominou o reinado de Judá através de Jeoaquim, que era o rei naquela época, né? Ele sitiou, e ele então, além dele tirar muitas coisas, né? Muitos utensílios da casa de Deus, levar para o templo pagão dele, ele levou também muitas pessoas cativas, o povo de Judá cativo, ele levou muitos jovens. E a Babilônia se tornou, de uma certa maneira, muito grandiosa. Só que eles não tinham homens adequados para governar a Babilônia. Então, o que o Nabucodonosor viu? Ele viu que dentre aquele povo de Judá, dentro daquele povo que ele estava levando cativo, haviam jovens bonitos, jovens formosos, príncipes, nobres, né? E ele pediu, então, para os seus ajudantes procurar lá entre aquele povo jovens que fossem capacitados, né? Que fossem estudados, que fossem nobres, para que viessem para servi-lo no palácio. Então, foi isso que aconteceu. Então, Daniel, Misael, deixa eu pegar aqui, que a gente acaba falando os nomes, depois acaba esquecendo. Daniel, Ananias, Misael e Azarias, porque puseram outros nomes babilônicos neles, né? Mas Daniel, Azarias, Misael, esses era o nome judaico deles, né? Eles eram judeus, né? Eles eram hebreus. Então, queridos, eles foram trazidos para servirem no palácio do rei Nabucodonosor, e ali foi. Daniel começou a se destacar, os meninos começaram a se destacar, como todos nós sabemos. Daniel, logo no começo, ele ele se dispôs a não se contaminar, a não se envolver com aquela maneira, aquela forma de vida, né, que os babilônios tinham. Ele não queria se misturar com a idolatria, e todos nós sabemos que ele falou lá com os ajudantes, pediu para que não comesse da comida do rei, não bebesse do vinho do rei, né, e fez todo aquele propósito de se alimentar com alimentos saudáveis, ele e os amigos dele, e depois sabemos que, depois de alguns dias, eles estavam melhor que os outros, né? Porque Daniel não queria e os seus amigos não queriam se contaminar. Até que chegou um dia, que eu não vou falar sobre Daniel nem sobre essas questões. Eu quero ver com vocês sobre a atitude desses 3 jovens, né? Chamado pelos babilônicos de Sadraque, Mesaque e Abednego. Depois eu vou passar para vocês a mudança dos nomes, né? E o significado dos nomes. Mas, um certo dia, o rei Nabucodonosor, né? Como os reis, eles se sentem o todo-poderoso, né? E o são, porque são reis. Como nos dias de hoje, né? Nós vemos aí os governos, as loucuras que os governos fazem, né? Pela autoridade que eles têm, por aquilo que eles podem fazer, pela liberdade que eles têm de autoridade em fazer as coisas, e muitas vezes fazem muitas aberrações, né? Então,
no passado acontecia, esses tempos mesmo atrás aí a gente viu, né, aquele presidente lá, que, se eu não me engano, ele era da China, se eu não me engano, ele era meio doido, não é verdade? Fazia coisas terríveis, né? Então, não mudou nada, só muda as maneiras e as fórmulas de se fazerem as coisas. Mas o rei Nabucodonosor lá, um certo dia, Donosor ou Donosor, como vocês quiserem, ele resolveu fazer uma estátua de ouro enorme, né? Ele decidiu que ele ia fazer uma estátua de ouro, ele chamou os sátrapas, os governadores, os prefeitos, chamou todo mundo, né? E falou: vou fazer a estátua e quero que todos se curvem diante dessa estátua. Quero que todos se curvem diante dessa estátua que eu vou fazer, né? Está aqui no capítulo 3, versículo 1. O rei Nabucodonosor fez uma imagem de ouro que tinha 60 côvados de altura e 6 de largura. Levantou no campo de Dura, na província da Babilônia. Então o rei Nabucodonosor chamou todo mundo, mandou todo mundo se ajuntar, né? E deu ordens, né? E que se aquele que não se dobrasse, não se curvasse, que seria lançado na fornalha de fogo. Bom, aqui no capítulo 3, nós vamos ver a partir do versículo 4, que então eles fizeram tudo o que tinha que fazer e o arauto do rei, aquele que apregoava, aquele que dava os recados, né, em nome do rei, ele levantou a voz e ele começou a determinar as ordens que o rei Nabucodonosor tinha determinado, né? E eu não vou ler tudo porque é bem extenso, mas você pode ler, mas eu vou ler do versículo 8 do capítulo 3, eu vou ler, né? Tá, o que está escrito aqui. Ora, no mesmo instante, se chegar alguns... Eu vou ler do 6, para ficar mais fácil. Qualquer que se não prostrar e não adorar, será no mesmo instante lançado na fornalha de fogo ardente. Portanto, quando todos os povos ouvirem o som da trombeta, do pífaro, da harpa, da cítara, do saltério e de toda sorte de música, se prostraram os povos, nações e homens de todas as línguas, e adoraram a imagem de ouro que o rei Nabucodonosor tinha levantado. Então, ele tinha dado ordem, ia tocar os instrumentos, e todos teriam que se curvar, se dobrar, se ajoelhar diante daquela estátua. E como não falta em tempo algum, veio lá os fofoqueiros, né? Veio lá os fofoqueiros correndo, né? E aí entra o versículo 8. Ora, no mesmo instante, se chegaram alguns homens caldeus e acusaram os judeus, disseram ao rei Nabucodonosor: ó rei, vive eternamente, tu, ó rei, baixastes um decreto pelo qual todo homem que ouvisse o som da trombeta, do pífaro, da harpa, da cítara, do saltério, da gaita de foles e de toda sorte de música se prostraria e adoraria a imagem de ouro. E qualquer que não se prostrasse e não adorasse seria lançado na fornalha de fogo ardente. Há uns homens judeus que tu constituíste sobre os negócios da província da Babilônia, Sadraque, Mesaque e Abdinego. Estes homens, ó rei, não fizeram caso de ti. A teus deuses não servem, nem adoram a imagem de ouro que levantastes. Então, teve lá os fofoqueiros que, quando viram que aqueles 3 jovens, né, Daniel, lendo algumas coisas, Daniel não aparece aqui nessa passagem, talvez ele estivesse fazendo alguma coisa em algum outro lugar, e ele não estava presente em toda essa situação, mas estavam ali os 3 jovens, os 3 amigos de Daniel, Azarias, Misael, né, e Ananias, estavam ali, participando de tudo aquilo. E quando os, entre aspas, né, amigos do rei viram que eles não se curvaram, eles correram e falaram, e o rei ficou muito furioso. Todo mundo conhece a história, não é verdade? Eu creio que todos os cristãos conhecem a história, né, de Daniel na cova dos leões, de Daniel com as suas revelações. É um livro que fala muito sobre o nosso futuro agora, fala muito sobre a volta de Jesus, nos leva muito a entender a volta de Jesus, mas ficou determinado aqui. Então, o rei ficou muito bravo e ele, é óbvio, né, determinou que se cumprisse a ordem, que trouxessem, ficou muito furioso, mandou chamar aos 3 jovens, né,
e os questionou se era verdade que eles não tinham se curvado, né? Vocês não adoraram a imagem de ouro que eu levantei, diz ele, né, no versículo 14. Aí no 15 ele diz: agora, pois, estáis dispostos. E quando ouvirdes o som da trombeta, do pífaro, da cítara, da harpa, do saltério, da gaita de fole, prostrai-vos e adorai a imagem que fiz. Porém, se não a adorardes, sereis no mesmo instante lançados na fornalha de fogo ardente. Ou vocês fazem o que eu estou mandando, ou vocês vão ser jogados na fornalha de fogo ardente. Vocês decidem o que é que vocês vão fazer. Vocês escolhem o que é que vocês vão fazer. Então, o rei determinou, deu a ordem, né? E ele ainda fez algo desafiador. Ele foi além, ele desafiou aqueles 3 jovens, né? Ele disse para eles assim, encerrando o comentário: e quem é o Deus que vos poderá livrar das minhas mãos? Ele não sabia o Deus que esses meninos amavam e serviam. Ele não sabia. Então, diante de tudo isso, aqueles 3 jovens não se curvaram, não se entregaram, muito pelo contrário, calmamente, pela maneira que a gente vê nas versões que a gente lê da Bíblia. A gente não vê esses meninos desesperados, apavorados, amedrontados, assustados. Não, a gente percebe espiritualmente que tranquilamente eles confiavam no Deus que eles serviam. E tranquilamente eles responderam para o rei. Eles ouviram e receberam o desafio. E eu creio que essa última frase do rei foi aqui, pegou mais, né? E quem é o Deus que vos poderá livrar das minhas mãos? Aí os meninos responderam, né? Os meninos responderam, os jovens responderam. Lá no versículo 3:16, eles disseram, eu peguei na linguagem de hoje, né? E eles disseram assim: ó rei, não vamos nos defender, porque se o Senhor nosso Deus, a quem adoramos, quiser, ele poderá nos salvar da fornalha e nos livrar do seu poder, ó rei. Eles simplesmente falaram para o rei: rei, nós não vamos aqui nos defender, nós não vamos ficar falando, não temos defesa, realmente, nós não vamos nos curvar, não temos defesa. Porque se o nosso Deus, a quem adoramos, quiser, ele pode nos salvar. Ele pode nos salvar tanto da fornalha quanto das suas mãos, rei. Ele pode fazer isso. E aí eles continuaram. Eles disseram: e mesmo que o nosso Deus não nos salve, o Senhor pode ficar sabendo. Nós vamos afirmar, rei. O Senhor fica tranquilo. Se o nosso Deus não nos salvar, o Senhor pode ficar sabendo que não nos prostraremos, não nos prestaremos, aliás. Não vamos prestar culto ao seu Deus. Não vamos nos curvar diante do seu Deus. Deus pagão, Deus de idolatria. Nem adoraremos a estátua de ouro que o Senhor mandou fazer. Se Deus fizer, ele é Deus. Se Deus não fizer, ele continua sendo Deus. Então, esses meninos, Azarias, Misael e Ananias, né? Eles responderam para o rei. Foram ousados, porque eles confiavam, eles criam que o Deus deles podia livrá-los. Olha, se Deus quiser, ele faz. Mas se ele não fizer, mesmo que ele não fizer, nós não vamos prestar culto aos seus deuses pagãos e não vamos adorar a estátua, nós não vamos nos curvar.
só nos curvamos diante do Todo-Poderoso, do Deus dos deuses. E isso fala muito com a gente, mexe muito com a nossa vida, com o cristianismo dos dias de hoje, com a vida, né, dos cristãos dos dias de hoje. Eu vejo, né, a Bíblia traz tantas verdades de homens e mulheres, né? Estava pensando esses dias, estava aqui trazendo à memória algumas mulheres, Esther, Débora, Maria, né? Febe, né? Dorcas, mulheres que Deus usou, homens usados por Deus, mas eu estava me lembrando das mulheres, né? Até falando, preciso preparar uma palavra que fale também das mulheres, porque as mulheres também foram muito usadas por Deus, né? Aquela mulher que matou Cícera, né? Que foi ali, corajosa, eu não me lembro o nome dela agora, mas mulheres valorosas, né? Que serviram a Deus, que obedeceram a Deus, assim como esses meninos, destemidos, ousados, porque sabiam, conheciam, foram ensinados desde pequeno a amarem o Deus verdadeiro, a amarem o Deus verdadeiro. Por isso vale a pena você ensinar teu filho em relação a esses 3 jovens que, audaciosos, corajosos, enfrentaram o rei, né? Como eu falei para vocês, eu estava trazendo à memória mulheres que também foram valorosas. Mas eles não se curvaram, não se dobraram, né? E quando o rei ouviu essas palavras, aí que ele ficou furioso mesmo. E ele mandou, então, esquentar, aquecer, né? Aquecer 4 vezes mais do que o costume. E ordenou que os 3 jovens fossem lançados ao fogo, né? A fornalha estava tão quente que os guardas que se aproximaram morreram. E os jovens foram amarrados, atados com cordas, né? E foram lançados naquela fornalha de fogo. Foram jogados naquela fornalha de fogo, porque o rei tinha dito e o rei cumpriu a sua palavra. E logo depois que os jovens foram lançados naquela fornalha, Deus é tão tremendo, tão maravilhoso, né? Logo depois que os jovens foram atirados ao fogo, Nabucodonosor levantou-se e ele olhou, e ele viu, peraí, o que está acontecendo? Ele ficou abismado. E ele chamou os guardas e falou com seus guardas. Peraí, não foram 3? Não foram 3 jovens que nós lançamos na fornalha? Não foram 3 rapazes? Como agora vejo 4 homens? E o 4º se parece com o filho de um Deus. O que é que está acontecendo? Nós jogamos 3 e tem 4. E eles estão andando, passeando, conversando. E o rei, então, se aproximou da fornalha e gritou: Sadraque, Mesaque e Abdinego, servos do Deus Altíssimo, sai e vinde. Aí já mudou a história. Aí o rei já começou a perceber que aquilo que ele quer ver, qual é o Deus que vai livrar vocês das minhas mãos, né? Ele existia de verdade. Então ele chama eles para fora. E os 3 saíram. E todos os príncipes, autoridade e exército babilônico reuniu-se ao redor deles e contemplavam maravilhados como o fogo não havia lhes causado nenhum mal. O rei Nabucodonosor disse então: bendito seja o Deus de Sadraque, Mesaque e Abdinego, que enviou o seu anjo e livrou os seus servos, que confiaram nele, pois violaram a palavra do rei, preferindo entregar os seus corpos para que não servissem nem adorassem algum outro Deus, senão o seu Deus. Aí já o rei, admirado, aí já esses rapazes estavam sendo admirados, porque o verdadeiro cristão é desta forma. Quando as pessoas veem, conhecem, através de atitudes, através de maneira de vida,
através de maneira de conviver, né? As suas atitudes no seu trabalho, com sua família, com as pessoas do seu trabalho, da sua faculdade, quando ele se diferencia, quando ele mostra essa diferença, quando as pessoas olham para eles e vê, através da vida dele, essa pessoa tem algo de diferente. E foi o que o rei viu. Foi o que esse rei Nabucodonosor viu. Esses jovens realmente têm um Deus verdadeiro que os livrou. O Deus desses jovens mandou um anjo para os livrar. Como nós temos apresentado Deus às pessoas? Em todas essas situações que temos vivido nesses últimos tempos, né? Como temos apresentado? Não que nós não enfrentemos lutas, sempre a gente diz a mesma coisa, mas não tem como falar, é assim. Não que a gente não tenha os problemas, não enfrente lutas, como disse o pastor Vanderlei ainda no domingo, né? Estamos enfrentando situações, desemprego, perdas de pessoas queridas, né? Muita gente enfrentando situações difíceis, né? Vivemos um tempo que é assustador, porque é um inimigo invisível, que a gente ninguém, até aqui, né? Estamos aí aguardando Deus agir, né? Concordo com ele, é um vírus do inferno, né? Que nós temos que repreender em nome de Jesus, não é verdade? Então, queridos, como nós temos apresentado Deus através das nossas vidas, né? Um Deus fraco, sem poder, um Deus que não nos livra, que não nos guarda, ou mesmo nas lutas, nas dificuldades, muitas vezes nas aflições, muitas vezes o nosso organismo sentindo todas as situações, tendo até mesmo muitas vezes enfrentando problemas, né? Temos mostrado para as pessoas que o nosso Deus é poderoso e que ele vai agir em nosso favor, que ele vai operar milagres e maravilhas, independente da situação, como fizeram esses jovens, que trouxe essa admiração, né? Que lindo a gente ver aqui, quando ele fala, o rei Nabucodonosor disse então, bendito seja o Deus de Sadraque, Mesaque e Abdinego, que enviou o seu anjo e livrou os seus servos. Você é servo de Deus? Você é filho de Deus? Então está aí. Ele envia os seus anjos para nos livrar, né? Que enviou o seu anjo e livrou os seus servos que confiaram nele, que não duvidaram, que creram nele, pois eles violaram, eles não se deixaram, né? Não se deixaram amedrontar, nem ficaram assustados com a ameaça do rei que tinha todo o poder para fazer como fez. Então, ele diz ali para eles, eles violaram a palavra do rei, preferindo entregar os seus corpos para não servirem nem adorarem a outro Deus, senão o seu Deus. E aí ele vai mais ainda, por mim, pois é feito um decreto. Aí ele faz um outro decreto. Ele tinha feito aquele, fez a estátua, vai para a fornalha, ele faz um outro decreto, pelo qual todo povo e nação e língua que disser blasfêmia contra o Deus de Sadraque, Mesaque e Abdinego seja despedaçado e as suas casas sejam feitos um monturo, vire um lixo, né? Porquanto não há outro Deus que possa livrar como este Deus. Está lá no capítulo 3, versículo 24 a 30. Querido, esse rei, ele é doido de toda maneira, não é verdade? Primeiro, se não adorar a estátua, vai para a fornalha. Depois, ele também já decreta aqui, se lançarem blasfêmia, se falarem qualquer coisa contra, né, vai ser despedaçado. A sua casa vai virar um lixo, vai virar um nada. Quer dizer, vai acabar com a família. Acabar. Então, a nova ordem do rei era respeitar ao Deus de Sadraque, Mesaque e Abdinego. Então, queridos, agora a história
que eu quero passar para vocês rapidamente. Depois da destruição de Nínive, 7 anos antes do Império Babilônico começar a crescer tão rapidamente como começou a crescer, quando ele veio e cercou ali, né? Eles não dispunham de número suficiente de babilônios, cultos para a cúpula, eles não tinham pessoas capacitadas para administrar o seu país, a Babilônia. Então, eles não tinham babilônios cultos para a cúpula governamental. Por isso, Nabucodonosor levou para a Babilônia jovens saudáveis, de boa aparência e de alto nível de cultura, a fim de ensinar-lhes a línguas dos caldeus, os babilônicos. Eles pegaram os rapazes hebreus, né? Pegaram os hebreus e queriam inculcar neles a visão deles, né? A fé deles, a idolatria deles, os fundamentos deles, a língua deles, né? Todos os princípios deles, né? Então, era isso que ele queria fazer. E assim, dessa maneira, torná-los úteis no serviço real. Eles iam poder trabalhar dentro do palácio. Entre esses jovens estavam Daniel, Azarias, Misael e Ananias, que eu estava falando para vocês. O comandante do rei mudou o nome desses jovens, pois para servirem ao rei, teriam que se tornar cidadãos babilônicos. Eles não poderiam servir no palácio real como hebreus, com a sua nacionalidade, os seus nomes hebraicos. Então, o auxiliar, o comandante do rei, deu para eles, né, os posicionou com uma nacionalidade, agora Babilônia, né? Que nem agora, a gente pode ter dupla cidadania, né? Ter a cidadania italiana, espanhola, francesa, então ter documentos. Foi o que ele fez isso. Ele deu para eles uma dupla cidadania, né? E o que ele fez? Ele mudou o nome deles. Aí eu vou falar para vocês o nome deles. Daniel, nome Daniel em hebraico, né? Que é o que ele significa Deus é meu juiz. E eles colocaram o nome em Daniel de Beltesazar, que significa, o Bel significa Deus. Então Deus é meu pai na Babilônia, proteja a tua vida. Nada a ver. Daniel significa Deus é meu juiz. Isso tudo tem influência em toda a palavra de Daniel aqui no livro de Daniel. Ananias, né, nome hebraico, significa o Senhor é gracioso. O Senhor é gracioso. E o chamaram de Sadraque, servo de Acu, que quer dizer Deus da lua. Deus abomina os adoradores da lua, do sol, né, das estrelas. O outro, Misael, nome hebraico, que quer dizer quem é igual a Deus. Misael quer dizer isso, quem é igual a Deus. Aí colocaram nele o nome de Mesaque. Mesaque, que significa a sombra do príncipe ou quem é igual a este. Colocaram ele com o nome de uma sombra, né? E o último, o Azarias, né? O Azarias, que significa em hebraico, o Senhor ajuda, bem dentro, né, da situação. O Senhor foi Deus na vida deles, o Senhor foi gracioso para com eles, o Senhor foi juiz deles e o Senhor os ajudou, não é verdade? E colocaram o nome em Azarias de Abdinego, que significa servo de Nego, o Deus da sabedoria ou a estrela da manhã. Tudo contrário à vontade de Deus. Tudo nomes de deuses pagãos, né? Mas foram isso que eles fizeram. Agora, como cidadãos da Babilônia, passaram a desempenhar funções oficiais. E eles se destacaram de primeira, pois eram homens sábios, eram nobres, eram príncipes. Daniel era filho de príncipes. Então, eles eram capazes. Mas, apesar de receberem os nomes pagãos, esses judeus resolveram permanecer fiéis ao único
e verdadeiro Deus. Nós sabemos, né, que Daniel nunca se prostrou como esses meninos e foi para a cova dos leões porque não se submeteu à vontade do rei e abria sua janela e orava 3 vezes ao dia, dobrando o seu joelho ao Deus verdadeiro, né? E foi para a cova dos leões, e nós sabemos. E esses meninos também, eles decidiram que eles não iam se curvar, que eles iam permanecer fiéis. E isso nos ensina muito, fidelidade a Deus, independente de qualquer situação, fidelidade a Deus. Daniel e seus amigos decidiu não se contaminar, pois o ambiente moral da Babilônia era totalmente pagão. Os ensinos que passaram a receber contradizia em tudo os ritos ensino, os retos ensinos, né, que eles receberam de seus pais, desde pequenininhos, desde criança, né, eles receberam os ensinamentos que vinham do Deus verdadeiro. O porquê deles decidirem não se alimentar com a mesma comida e nem beber do vinho que era servido ao rei era porque esses alimentos e essas bebidas eram consagradas aos deuses pagãos. Então, eles não queriam se contaminar. Então, eles tomaram essa atitude de serem fiéis a Deus, independente das consequências, fiéis a Deus. Então, Daniel e seus amigos não tinham seus pais ali por perto. Os pais não foram com eles foram jovens, 16 anos tinha Daniel. Então, eles não tinham os pais para orientá-los nas suas decisões. Mas o seu amor pelo Deus verdadeiro que lhes foi imputado pelos seus pais, o amor que foi ensinado para eles ao Deus verdadeiro e a lei de Deus que foi impregnada dentro deles, né, desde a infância, levou eles a desejarem verdadeiramente ser fiel, servir ao Senhor de todo o coração e manter a sua fidelidade a Deus. Que tremendo isso. A gente aprende aqui que vale a pena, porque nós vimos todos os livramentos, nós conhecemos a história e vimos o agir de Deus na vida desse jovem, e esse mesmo Deus que agiu na vida deles é o Deus que está aqui hoje, é o Deus que está agindo na minha vida e na tua vida. A Bíblia ensina que o crente deve obedecer, honrar e orar em favor dos governantes. Porém, nosso primeiro dever é para com Deus. Nós devemos orar pelos nossos governantes, sim, mas nós não temos que nos curvar quando eles nos levarem a qualquer atitude que desagrada a Deus. Qualquer coisa que for contrária à vontade de Deus. Nós não devemos nos submeter, nós devemos ficar firmados. E isso, queridos, está muito próximo para acontecer. Jesus está próximo para voltar. E isso vai acabar acontecendo. Quando chegarem e disserem, nega o teu Deus ou você morre. Que Deus esteja nos preparando os nossos filhos, os nossos netos. Tenho orado para Deus firmar a vida dos meus filhos, dos meus netos, firmá-los na verdade, firmá-los. A gente quer que Jesus volte logo, para que eles não tenham, que a gente não tenha que enfrentar tudo isso. Mas precisamos estar firmados, arraigados, ter no nosso coração, obedecer a Deus, né? O primeiro mandamento, amar ao único Deus de todo o nosso coração, de toda a nossa alma, de todo o nosso poder e de todo o nosso entendimento, o nosso pensamento. Está lá em Mateus 22, 37, 38. Amar a Deus em primeiro lugar sobre todas as coisas. Então não há possibilidade de adorarmos, muito menos honrar a outros deuses ou imagens que representem um Deus. Não tem como. As terríveis ameaças do rei Nabucodonosor não amedrontaram aqueles 3 jovens, nem os fizeram mudar as suas convicções pessoais. Eles permaneceram firmes e Deus pôde agir em favor da vida deles e pôde mostrar para todo aquele povo, para toda aquela nação, porque aquilo espalhou, todos ficaram sabendo do que aconteceu, não é verdade? Então, Deus pôde mostrar o seu poder através da vida daqueles 3 jovens, ou daqueles 4 jovens, né? Colocando Daniel junto, mas nesse momento, os 3 jovens, né? Então, queridos, pelo contrário,
mesmo diante da terrível condenação, deram um testemunho destemido e decidido de lealdade ao único Deus verdadeiro, pois a esperança e fé que tinham estava afirmada naquele que é refúgio e fortaleza. Naquele que é refúgio e fortaleza nas atribulações. Eles não somente tinham fé e confiavam em Deus, mas eles eram fiéis às leis que eles aprenderam do seu Deus. O Salmo 46, 1 e 2 diz para nós: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente, por isso não temeremos. Por isso não temeremos, porque o Senhor é o nosso refúgio e nossa fortaleza. Então, eles tinham fé, eles confiavam, eles eram fiéis àquilo que eles tinham aprendido desde pequenos, quais fossem as consequências, assim como muitos outros servos de Deus que nós conhecemos, como eu disse, mulheres, homens, mulheres, servos, que a Bíblia registra, que foram fiéis, que nós conhecemos também, que se mantiveram fiéis a Deus e foram honrados, foram respeitados. Então, queridos, independente da consequência, assim como muitos outros servos de Deus verdadeiro, os 3 amigos de Daniel foram provados e aprovados. Eles foram provados e aprovados, né? Em relação à sua fé. E aí? E nós? E nós? Esses 3 foram testados e aprovados. Eles foram desafiados. Foram ali, né? O rei chegou neles e falou: ou vocês se curvam, ou vocês vão para a fornalha de fogo. Eu quero ver quem é o Deus que vai livrar vocês. E através desses 3 jovens, Deus pôde se revelar ao rei Nabucodonosor e converter toda uma nação, mostrar para toda uma nação que ele é o Deus verdadeiro. E nós temos sido testados e temos sido aprovados na nossa fé, na nossa confiança, na obediência ao nosso Deus, no desejo de obedecer às suas leis, os seus mandamentos, em obedecer às ordenanças que temos através de Jesus Cristo, Filho amado de Deus, que lá na cruz se entregou por nós, lá na cruz deu a sua vida para perdoar os nossos pecados. Queridos, aprendemos muito com esses 3 jovens. Aprendemos muito com Daniel, Misael, Ananias e Azarias. Aprendemos muito, muito. Aprendemos a ter uma fé verdadeira, a confiar, a crer que Deus tem solução para todos os problemas. Eu sei que muitas vezes os problemas nos machucam, as situações faz ferida, mas o mesmo que permitiu a ferida, ele sara a ferida. Então vamos confiar, vamos ficar firmados nesse Deus. Vamos ficar firmados nesse Deus Todo-Poderoso. Não vamos desanimar, não vamos nos entregar. Vamos ficar firmados que Ele está conosco, que Ele está cuidando, que Ele está nos livrando. Em nome de Jesus. Quero orar com você, encerrando essa palavra e encerrando esse culto já. Quero orar com vocês. Estamos vivendo um tempo chamado pandemia, por causa do coronavírus. Estamos vivendo pandemia. É um pandemônio. É uma ação do inferno. Em nome de Jesus, vamos orar. Vamos orar declarando que cremos no poder do nosso Deus de livramento, repreendendo todo o mal. Então, junto comigo, vamos levantar um clamor. Pai, em nome de Jesus. Nós aprendemos agora, através desses jovens, Pai. Aprendemos o que é ter uma fé verdadeira, confiar verdadeiramente em Ti, Senhor. Não temer as consequências, saber que Tu és Deus, que está acima de todas as coisas, que Tu és Deus, que é todo-poderoso. Ah, Pai, quando aquele rei disse, eu quero ver quem é o Deus que vai livrar vocês das minhas mãos, o Senhor se revelou. O Senhor se revelou como o Senhor se revela nos dias de hoje, para guardar os que são seus, para livrar os que são seus, ó Pai. E em nome de Jesus, Pai,
Na autoridade desta palavra, Senhor, nós repreendemos todo esse mal que tem nos afligido nesses últimos tempos. Nós ordenamos que todo esse mal do coronavírus desapareça do nosso meio, que toda a legalidade que o inimigo tem tido, muitas vezes de trazer frustração, de trazer desânimo, de trazer enfermidade, de trazer depressão, de trazer desemprego, de trazer tristeza, de trazer situações que machucam o coração, Paizinho. Em nome de Jesus, nós repreendemos toda a legalidade, toda a ousadia que o inimigo tem tido nesses tempos. Nós repreendemos porque a tua palavra, Senhor, diz que o Senhor guarda os que são seus, que peste alguma chegará à nossa casa, que nenhum mal nos aconteceria, que 1.000 cairiam à nossa esquerda, 10.000 à nossa direita, e nós não seríamos atingidos, Senhor. Está escrito que o Senhor dá ordem aos teus anjos para nos guardar e nos livrar de todo mal, que nós estamos escondidos com Cristo em Deus, que tu és o nosso pastor e nada nos faltará, Pai. Está escrito, Deus, e nós cremos. Como está escrito também quando o Senhor fala para Josafá, fiquem quietos, não façam nada, porque esta batalha, eu batalho por vocês. Vocês não vão precisar fazer nada, porque sou eu, o Deus Todo-Poderoso, que vou estar batalhando em favor de vocês. Pai, nós estamos diante de um inimigo invisível. Só o Senhor é poderoso para nos livrar de todo este mal, Pai. Então eu oro agora, junto com este povo que está comigo, Pai. Eu oro agora, clamando as tuas misericórdias, pedindo que o Senhor nos perdoe. Senhor, nos perdoe se, de alguma maneira, muitas vezes, temos transmitido fraqueza, Pai. Senhor, nós queremos ser fortes, corajosos, destemidos. Dá-nos, ó Deus, dá-nos, derrama sobre nós uma unção de ousadia, de intrepidez, de domínio, de força, de coragem, Senhor. Derrama sobre a tua igreja, sobre o teu povo dos tempos de hoje, Pai. Aonde quer que esteja um filho teu, Pai, derrama uma unção nova. Venha renovar as nossas forças, Senhor. Venha renovar, Senhor, as nossas vidas, Pai. Nós te pedimos em nome de Jesus, Pai. Em nome de Jesus, para a tua honra e para a tua glória. Que o Senhor esteja agindo na tua vida. Que o Senhor esteja se revelando através da sua vida o Deus poderoso que Ele é. Que nós possamos estar mostrando às pessoas que o Deus que cremos é um Deus verdadeiro, um Deus único. E não vamos nos curvar a nenhuma outra situação. Amém, queridos? Em nome de Jesus, que Deus abençoe vocês. Quero encerrar dando graças a Deus, louvando a Deus e orando pelos dizimistas. Orando a você que tem sido fiel, que tem entregado o seu dízimo fielmente, depositado ali no banco, no altar do Senhor, depositado o seu dízimo. Que o Senhor continue te abençoando, que o Senhor continue suprindo todas as suas necessidades, que o Senhor realmente possa agir em teu favor, né? Porque a palavra de Deus diz lá em Provérbios capítulo 3, versículo 9, honra o teu Deus com as primícias, e você tem honrado, nós temos honrado a Deus, temos sido dizimistas fiéis, e Deus tem nos abençoado, tem suprido nossas necessidades. E se caso você estiver passando por alguma dificuldade e você se mantém fiel, fica tranquilo que Deus tem propósitos, fica tranquilo que o Senhor está preparando o melhor para você. Eu tenho certeza disso, o Senhor está preparando uma porta. Como disse o pastor, né? O Senhor abriu um caminho onde nunca existiu um caminho. O Senhor faz nascer água no deserto. O Senhor traz a existência, como trouxe o caminho, abrindo o mar para o seu povo passar. Deus traz a existência, o que não existe, para abençoar a vida dos seus filhos que são fiéis a Ele. Eu creio nesta palavra e eu creio nesse Deus e profetizo sobre a tua vida,
em nome de Jesus. Nada vai te faltar. Deus vai abrir uma porta para você. Deus vai abrir uma porta que você não pensou, você não imaginou, como diz a palavra de Deus. O que os seus ouvidos não ouviram, o que os seus olhos não viram, o que não desceu no teu coração, é aquilo que Deus tem preparado para você. Confia, 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 fica firme. Então, em nome de Jesus, Deus continue te abençoando. Vamos orar pelo Brasil e também pela Cida, mãe do Júlio, que também está com esse corona aí, em nome de Jesus. Amém? Vamos orar encerrando, logo depois temos a nossa oração das 21 horas. Pai, quero te louvar, Senhor, mais uma vez te agradecer por essas vidas e pela fidelidade deles, Senhor. Nós vimos aqui que esses meninos foram fiéis a ti e o Senhor os honrou, Pai. Porque depois eles tiveram uma vida próspera, eles cresceram, eles se tornaram grandes lá na Babilônia, Pai. Conhecendo a história linda deles, ó Pai, de Daniel. Pai, em nome de Jesus, é isso que o Senhor faz com os fiéis. Então, abençoa, Pai. Eu consagro diante de Ti a vida dos dizimistas, o dízimo, a oferta, o ofertante, Senhor, eu consagro, Pai. Que o Senhor esteja realizando, Pai, os Teus milagres na vida de cada um desses que estão se mantido fiéis a Ti, Paizinho. É a minha oração em nome de Jesus. Como também nesse momento, Pai, eu coloco a vida da Cida nas tuas mãos, a mãe do Júlio, Pai. Senhor, que da mesma maneira que o Senhor curou o pai dele, Senhor, curou o marido da Cida, Senhor, cura, Senhor, a Cida, em nome de Jesus, Pai. Em nome de Jesus, Pai, realiza a tua obra, faz este milagre na vida dela. Deus, eu te louvo, Senhor Deus, colocando diante de ti todo o povo da comunidade Caminho da Paz, todo esse povo que está comigo agora, Pai. Coloco diante de Ti para que o Senhor venha sobre ele, como coloco diante de Ti o nosso Brasil, Pai, a nossa nação brasileira, Senhor. Coloco diante de Ti os nossos governantes, ó Pai, o nosso presidente, Senhor. A Tua palavra nos ensina que nós devemos ser obedientes, Senhor, às leis dos nossos países e que nós devemos orar pelos nossos governantes. Então, oramos por eles, pedindo misericórdia, Pai. Clamamos justiça, Senhor, sobre a vida dos nossos governantes, porque aqueles que estão gananciosos, querendo só fazer o mal, Senhor, que venha a tua justiça sobre estas vidas, mas aqueles que estão decididos, Pai, a fazer o que é bom, Pai, abençoa, dá sabedoria, Pai, acrescenta, Deus, em nome de Jesus, Pai. Oramos pela nossa nação brasileira, Senhor, porque amamos o nosso país, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. O Senhor te abençoe, o Senhor te guarde, o Senhor esteja com você em todo o tempo. Com o amor de Deus, a graça do Senhor Jesus Cristo, o poder, a consolação do amado Espírito Santo seja com vocês hoje e sempre. Amém. Eu amo você, porque Jesus nos amou primeiro. Deus te abençoe.